Boa tarde. Em época de quarentena, eu aqui enclausulada em casa, resolvi gravar esse vídeo. E de antemão eu já gostaria de dizer o seguinte: se com esse vídeo eu conseguir despertar o coração de uma pessoa, apenas eu já me dou por satisfeito, porque nós realmente estamos vivendo dias difíceis, momentos difíceis. E como um dia desse eu escutando o Dr. Lai Ribeiro, muito sabiamente, ele disse o seguinte, que o conhecimento, se ele não for passado de uma mente para outra, de nada vale. E nos últimos anos, o Senhor tem tratado comigo um despertar acerca dos últimos acontecimentos, tem me levado a estudar, tem me levado a aprofundar. E como eu costumo dizer para as pessoas que estão próximas a mim, eu uso sempre a palavra de forma matemática, ou seja, de forma exata, de forma onde você pode calcular e saber com precisão o resultado e tirar a prova desse resultado, porque a própria Escritura autoriza a gente a pensar dessa forma. Um exemplo disso, existem vários, mas um exemplo eu posso citar aqui, que é um versículo muito conhecido, que está lá em Apocalipse. Eu não lembro o capítulo, eu não sou muito boa para gravar o capítulo, mas eu vou citar e vocês podem pesquisar aí, que é o famoso versículo que diz o seguinte: aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem e o seu número é 666. Por que a Bíblia fala calcular? Porque ela apresenta respaldos para que a gente faça isso. E o Senhor, pela sua infinita misericórdia e graça, tem me dado essa graça e esse conhecimento, e eu não posso ficar com isso só para mim. Eu preciso passar isso adiante. O Senhor me ensinou através da sua palavra, ele me despertou para estudar a sua palavra e assim saber calcular o número da besta. Quantas pessoas você conhece que sabe fazer esse cálculo, mas lhe dá um cálculo de forma exata, precisa? Não tem nada a ver com muitas coisas que eu já vi aí pela internet, falando o nome de Papa, falando o nome de César, não tem nada a ver. Não é isso que a Escritura trata. A resposta está na Bíblia, repleto de respostas. E esse será o primeiro vídeo de muitos. Eu quero gravar um estudo, tema por tema, tópico por tópico, para trazer clareza para aqueles que quiserem realmente ser protegidos com a verdade de Deus. Encontrarão aqui um local de apoio e de refúgio, baseado no despertar do próprio Deus. E eu coloquei o título aí do vídeo, que existe um perigo muito maior do que o Covid-19, que está sendo tão falado, que está sendo tão divulgado, causado pânico, histeria e tudo isso que a gente tem acompanhado diariamente aí na mídia, no nosso próprio confinamento familiar. A gente nós temos nos deparado com esse caos mundial, mundial, certo? Mas existe algo muito pior e que eu não vejo as pessoas falando sobre isso. Mas a Bíblia, um livro milenar, já nos alerta sobre isso. E eu vou ler com vocês aqui algumas passagens. A primeira está lá em Daniel 8, versículo 12, que diz o seguinte: e o exército foi entregue a ele com sacrifício contínuo por causa da transgressão. Ele lançou a... Continuando. Vamos lá, Daniel 8, versículo 12. Diz o seguinte: e o exército foi entregue a ele com sacrifício contínuo por causa da transgressão. Ele lançou a verdade por terra e o fez e prosperou. Vamos lá, versículo 8, 25. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem em segurança. E se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Em outra versão, nessa parte aqui diz assim: destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Certo? O que
Que perigo é esse? Que destruição é essa? Que fala o contexto aqui de Daniel 8. Eu estou lendo apenas trechos, versículos. Não é interessante a gente ler versículos isolados. Para a gente ter o melhor entendimento, a gente precisa ler o capítulo todo e ver o contexto todo de que tratando aquele capítulo. Aqui eu vou falar para vocês, o capítulo está tratando dos últimos dias, dos últimos acontecimentos, quando se levantará o que a Bíblia chama de anti-Messias, de anticristo. O que ele vai fazer com a humanidade, o que ele vai fazer com as nações, o que ele vai fazer no coração dos homens. Eu aconselho vocês lerem o capítulo todo, ok? Aqui a gente não tem tempo para ler tudo. É apenas um vídeo rápido, não é um vídeo de estudo, é apenas um vídeo de reflexão, para fazer um despertar. Vamos lá ver também em Oséias. Eu separei aqui também Oséias capítulo 4, versículo 1, que diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. No versículo 6, tem até um versículo até bastante comentado e conhecido, mas que muita gente usa fora do contexto da palavra. Isso não é bom, isso não é interessante, porque a palavra de Deus tirada do seu contexto, ela se torna mentira. E nós precisamos ser fiéis à palavra, nós precisamos zelar pela verdade pura. A verdade tem que ser pura e tem que ser propagada de forma pura. Diz assim o versículo 6, o meu povo foi destruído, olha só. O meu povo, o povo de Deus, foi destruído. Por quê? Qual a causa da destruição desse povo? Porque lhes faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do